Então a gente está falando sobre competência, a gente falou então da competência para estabelecer normas gerais. Na página 45, vamos abrir a página 45, a gente vai tratar da competência propriamente dita para instituir tributo. Observa que a competência tributária para instituir tributo, no seu desenho da página 45, na verdade, ela está relacionada a uma função específica. É a função de instituir ou de legislar. Instituir ou legislar. Ou seja, quem tem competência para instituir o tributo é o titular da competência. Quando a gente fala que a Constituição atribuiu competência tributária para a União instituir imposto de renda, entenda-se competência para legislar sobre, fazer o tributo surgir no mundo jurídico. Então, fazendo o meu desenho, eu vou reforçar essa setinha aqui, porque essa realmente é a atribuição que caracteriza a competência tributária. Chama-la competência para legislar sobre tributo. Não estou mais tratando da competência para legislar sobre direito tributário. Não, agora não é mais norma geral, não. Agora é competência para criar tributo. Ou legislar sobre tributo. Obviamente que quando a entidade cria o tributo, ela tem que obedecer norma geral. Não é isso? Já aprendemos isso. Já adianto uma observação. A função de instituir só pode ser exercida pelo próprio titular. Ela não admite transferência. Então já acrescento aqui que a minha competência tributária é o quê? Indelegável. Vide artigo 7º do Código. No verso, daqui a pouco eu vou ler com rapidez os artigos 6º, 7º, 8º, aos pouquinhos. O que diz o artigo 8º? Só o início dele. O desenho está na folhinha, tá? O que eu estou falando está tudo nos artigos, então copiar o mínimo possível. O artigo 7º, só a primeira parte dele. O que diz? A competência tributária é indelegável. Para aí, depois a gente lê o resto. Essa frase cai na prova. A competência tributária é delegável ou indelegável? Indelegável. Por que indelegável? Porque a função de instituir é intransferível. E o que significa ter competência tributária? É a função de legislar sobre tributo, de instituir o tributo. E quem legisla sobre tributo não só pode publicar a lei instituindo, como também pode publicar os atos infralegais, não é isso? Para tornar a lei executável. Se eu falo assim para você, ó, competência tributária é a competência para instituir tributo, verdadeiro. Mas é para instituir tributo e publicação dos atos infralegais. O que é isso? É legislar sobre tributo de forma plena. Espera aí, tem nada a ver com a aula antes do intervalo. Tem nada a ver com norma geral. Eu tinha aprendido assim, ó. Quando a União não criasse norma geral, outro assunto. Se a União fosse omissa quanto à norma geral, os Estados exerceriam competência legislativa plena. Isso aí é para suprir a omissão da União na norma geral. Esquece isso, o assunto agora é outro. Olha o que eu estou falando. Quem tem competência para criar tributo, instituir o tributo, tem competência para legislar sobre o tributo de forma plena, entenda-se, inclusive publicando os atos infralegais. Vamos ler o artigo 6º? Está na página 46, né? Dispõe assim: a atribuição constitucional da competência tributária compreende a competência legislativa plena. É isso que eu acabei de falar. É para tratar do tributo não só instituindo, como legislando em caráter infralegal. Tem nada a ver com norma geral aí, é outro assunto. Quem não entendeu? Mas não leu o parágrafo único agora não, segura um pouquinho, tá? Então, voltando aqui à tona. Bom, no meu desenho,
Eu vou aprender que a competência, na verdade, o titular da competência, originariamente, ele tem algumas atribuições acessórias. Na verdade, não caracterizam competência, são acessórias. São as funções de fiscalizar o tributo, fiscalização, arrecadação e execução das normas para o seu fiel cumprimento. Quem tem competência também tem as funções de fiscalizar, arrecadar e executar, se bem que essas três funções representam, na verdade, a função de exigir. Quem pode fiscalizar, arrecadar e executar, na verdade, pode exigir o cumprimento. Quando eu falo ter competência tributária, qual é a função que caracteriza a competência? Instituir o tributo. As funções de fiscalizar, de arrecadar e de executar, arrecadar é receber o dinheiro, não é? Executar, ajuizar ações para a execução do tributo, execução dos atos para o seu fiel cumprimento. Fiscalizar, tomar conta do cumprimento do tributo. Essas funções que configuram exigir o tributo não caracterizam a competência, são funções acessórias, mas caracterizam aquilo que eu vou chamar de capacidade tributária ativa. O que é a capacidade tributária ativa? Abra a página 11. Vê se você lembra desse detalhe aqui na página 11, ó. Era um gráfico que representava a relação jurídica tributária. Eu aprendi mais ou menos o quê? Na página 11 eu aprendi que na relação jurídica, quem está no polo ativo, sujeito ativo. Polo passivo, sujeito passivo. O que é sujeito ativo aí? É a pessoa jurídica que vai exigir o cumprimento da prestação. De quem? Do sujeito passivo. Sujeito ativo é aquele que exige o cumprimento da prestação. Por exemplo, olha só. Olha aqui no quadro. Esse é o gráfico que você tem mais ou menos. Imagina só que eu diga assim para você, ó. Contribuição patronal. Quem é competente para a contribuição patronal? A União. Mas imagina, fato hipotético, que a União diga assim, INSS, você vai exigir o cumprimento da prestação. Você está no polo ativo da relação. Quem vai cobrar, quem vai fiscalizar, quem vai executar, quem vai arrecadar essa contribuição é o INSS. Se bem que isso atualmente está mudando um pouquinho com a Superreceita, mas isso é outro detalhe. Mas se eu falo que o INSS vai estar no polo ativo, ele vai exigir o cumprimento, titular da competência é quem institui, União. Quem é o titular da competência da contribuição patronal? União. Agora, vou colocar uma posição antiga, tá? Quem durante todo o tempo que passou até hoje tem sido o sujeito ativo? O INSS. Ou seja, o INSS é que exige o cumprimento. Agora, com a Superreceita, está mudando um pouquinho. Mas mesmo assim, o INSS emite as guias para o seu cumprimento. Então, o INSS, provas antigas, é o sujeito ativo. Qual a diferença entre ser sujeito ativo e ser titular da competência? Aqui, ó. Sujeito ativo é quem fiscaliza, arrecada e executa. E entenda-se quem exige o cumprimento. Então as informações bateram, porque quando eu olho para a relação jurídica, quem está na relação jurídica no polo ativo da relação, exigindo do sujeito passivo, devedor, o cumprimento da prestação, o nome é o sujeito ativo. Sujeito ativo é o quê? Vamos abrir o artigo 119 do Código. Página 130. Vê se eu acerto. Página 130. Está aí o 119 do Código? Vamos ler o artigo 119 do Código? Sujeito ativo é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o cumprimento da obrigação. Sublinha, exigir o cumprimento. Sujeito ativo é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o cumprimento. Sublinha, exigir o cumprimento. Pergunta minha, quem exige cumprimento? Necessariamente. Quem exige cumprimento? É denominado
Titular da competência ou sujeito ativo? Sujeito ativo. Só que, originariamente, o titular da competência, originariamente ele é o sujeito ativo. Só que a função de fiscalizar, arrecadar e executar, ela pode ser transferida para outra pessoa jurídica de direito público. E se isso acontecer, o titular da competência vai deixar de ser o sujeito ativo. Por exemplo, a União transfere para o INSS as funções de fiscalizar, arrecadar e executar uma contribuição social qualquer. Se ela assim o fizer, titular da competência permanece sendo a União. Porque só ela pode instituir. Mas a função de exigir cumprimento passa para o INSS. O INSS passa a ser o sujeito ativo. Porque sujeito ativo, diz o artigo 119, não é quem institui o tributo, é quem exige o cumprimento. Ora, se a União transfere para o INSS a função de exigir cumprimento, ela está delegando a capacidade de ser sujeito ativo. Ela delega a capacidade tributária ativa. Vamos na página 46, vamos ler o artigo 7º do CTN. Artigo 7º do CTN, vamos ver? Diz ele assim, ó, sujeito ativo... Diz ele assim, a competência tributária... Deixa eu esperar o pessoal abrir. Vamos lá. A competência tributária é indelegável, vírgula, para aí. Competência tributária é uma coisa, indelegável. Agora, salvo a atribuição das funções de fiscalizar, arrecadar e executar. Salvo, entenda-se, a capacidade ativa. E na última linha diz assim, que é delegável desde que a outra pessoa jurídica dê direito público. Pelo artigo 7º, o que é delegável? A competência tributária ou a capacidade ativa? Capacidade ativa. Talvez esse seja o núcleo da minha prova do meu concurso público. Nesse assunto que eu estou tratando agora, o núcleo das questões são em cima disso. A pergunta tradicional é, competência tributária, gabarito, indelegável. Capacidade tributária ativa, gabarito, delegável. Desde que a outra pessoa jurídica dê direito público. A delegação da capacidade ativa não implica em delegação de competência. Por quê? Porque a função de instituir não é transferível. A competência permanece delegável. Tem dúvidas? Vou pedir para o meu aluno aproveitar para ler os parágrafos 1º e 2º desse artigo 7º. Leitura do aluno isolada. Vai que eu vou sublinhar uma palavra mágica no parágrafo 1º. Olha para ele. Sublinha no parágrafo 1º a expressão garantias e privilégios processuais. Cai na prova. Quando você atribui essas funções de fiscalizar, arrecadar e executar, o titular da competência, quando delega essas funções, ele delega a capacidade ativa, ele delega em conjunto as garantias e privilégios processuais, para que a nova entidade possa exigir corretamente e com as mesmas garantias e privilégios processuais do respectivo titular. A delegação dessas atribuições gera a delegação das garantias e privilégios processuais do seu titular. E o parágrafo 2º diz o quê? Que a delegação dessas funções é revogável a qualquer tempo, por ato unilateral do seu titular. Revogação ad nutum, a qualquer tempo. Legal, hein? Bom, mas temos uma surpresa. Vamos ler o parágrafo 3º. Também cai em prova. Não constitui delegação de competência o cometimento ou transferência do encargo de arrecadar, mesmo que a outra pessoa jurídica dê direito privado.
Vira a folhinha na página 45, olha para o desenho, olha para cá. Essa função aqui, ó, arrecadar, está no seu desenho aí, ó. Tem uma setinha oblíqua para a direita, assim, ó, pessoa jurídica, direito, privado. A função de arrecadar é a única função que pode ser isoladamente transferida para uma entidade privada. Dá um exemplo. A União fala assim, ó, Caixa Econômica recebe o imposto de renda, arrecada o imposto de renda, recebe o imposto de renda. Caixa Econômica é entidade privada, que é uma empresa pública, uma pessoa jurídica de direito privado, não é isso? Caixa Econômica arrecada o imposto de renda. Caixa Econômica está fiscalizando? Não. Está executando? Não, só está recebendo o dinheiro. O que é isso? Isso não é capacidade ativa. Ela não está exigindo o cumprimento. Isso não é capacidade ativa. Ela também não está criando o tributo. Isso não é competência. Isso é mera função de arrecadar. O nome disso aqui, cometimento do encargo de arrecadar. Cometimento do encargo de arrecadar. Então, cometimento do encargo ou da função de arrecadar é possível mesmo que a pessoa jurídica de direito privado. Isso não configura nem delegação de capacidade ativa, também não configura delegação de competência. Ponto. Ou não? Seria o caso da COSIP também, quando ela é cobrada na conta de energia elétrica? Não necessariamente. Ali é só um instrumento de cobrança, mais nada. Isso aqui não é um instrumento de cobrança, é o ente que está, que está arrecadando. É diferente, tá? Isso é outro diferente. Pode o titular da competência ser sujeito ativo? Pode. Pode o sujeito ativo ser o titular da competência? Pode. Pode o sujeito ativo ser pessoa diferente do titular da competência? Pode também. Desde que seja pessoa jurídica de direito público.